o nosso Oi, convidado. João, boa noite. Deixa eu só confirmar o teu nome. É Salquiapeta. Perfeito, é isso mesmo. Correto. Bacana. Seja bem-vindo. Obrigado por estar disponibilizando um tempinho para estar falando com a gente aí nessa grande sexta-feira. Vamos conversar sobre automobilismo, sobre o Verdão. Beleza? Ótimo, ótimo. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco como que surgiu a paixão pelo Palmeiras, como é que você faz para estar acompanhando os jogos aí, né? Só lembrando a galera que está nos assistindo aí, o grande Saulo é lá dos Estados Unidos, tá? Legal, pessoal. Obrigado pela pergunta e façam qualquer pergunta para mim, tá? Bom, eu nasci no Brasil, mas eu saí do Brasil bem pequenininho. Eu tinha 6 meses, os meus pais são italianos. E eu voltei para o Brasil para fazer o colegial na época. Agora chama escola secundária no Brasil. E eu mudei para um bairro, para um lugar bem pertinho do Palmeiras, a um quarteirão do Palmeiras. Então a mistura da família italiana e também da proximidade com o Palmeiras, isso aconteceu naquilo que os americanos chamam de anos formativos, né? Onde você se conhece como pessoa, quando você é adolescente, um adulto, jovem. E foi muito importante para mim o Palmeiras, porque eu fiz uma conexão até com a sociedade brasileira que eu não conhecia até então. E eu gosto muito de futebol, sempre gostei, e se tornou uma coisa muito, muito importante para mim, muito importante. A gente tem um grupo no Twitter e no Facebook também, dos palmeirenses aqui da Califórnia. Eu adoro futebol e acompanho muito o Palmeiras. Eu coloco notícias no Twitter do Palmeiras, se chama Palmeiras Califórnia Tifose. E a gente coloca notícias diárias sobre o Palmeiras e eu tô indo para Abu Dhabi em algumas semanas com a minha esposa. Bacana, que legal. João? Sal, ainda sobre o Palmeiras, recentemente nós tivemos a final da Libertadores, né? Aqui no Brasil tem um canal de esportes muito famoso chamado TNT Esportes. Você pode falar. Um dos repórteres da TNT, o Fred Caldeira, ele é correspondente da Inglaterra. Ele perguntou para o Guardiola e para o Klopp que eles iriam assistir a final da Libertadores. E a reação foi um tanto estranha, né? Eles demonstraram um certo desconhecimento, como se eles não soubessem bem do que tratava, que horas que seria, o que representa. O Guardiola sabe um pouco mais do Klopp. Então eu queria que você trouxesse para nós que a final da Libertadores, que eles sabiam que seria a final da Libertadores, eles conhecem. João, mais devagar, tá cortando. Tá cortando, mas deu para te entender, João. Obrigado pela pergunta. Aqui nos Estados Unidos, só o pessoal que era muito fanático mesmo estava saindo da final da Libertadores. O futebol, a gente vai falar um pouquinho, eu espero, do futebol aqui nos Estados Unidos, que eu acompanho bastante. Eu vou aos jogos no estádio. Quando eu viajo para algum lugar como Chicago ou New York, eu tento ir em jogo lá também. Mas aqui nos Estados Unidos, só que era muito, muito fanático mesmo, estava sabendo da final da Libertadores. Agora, quando saiu a notícia, as pessoas entendem que é um campeonato de peso, que é uma conquista importante, muito valorizada. O fato, por exemplo, que o Palmeiras comprou a Tuesta, que eu vou aqui em Los Angeles nos jogos do LAFC, né? Que comprou o Eduardo Tuesta do LAFC, saiu no jornal aqui e tal, né? Foi para um grande clube do Brasil, saiu assim a notícia, né? E até foi uma coisa legal para a Liga de Soccer aqui nos Estados Unidos, porque eles passaram a se respeitar mais. Eles falaram assim, puxa, tá aí o maior clube da América comprando um jogador aqui dos Estados Unidos, a nossa liga não é tão ruim assim, né? Então foi muito importante para o reconhecimento da MLS que um jogador saiu daqui para ir para fora e não que venha o pessoal de fora para cá, né? Houve uma transação muito importante há alguns anos do lateral direito. Eu torço aqui para o Vancouver Whitecaps, que é o time de Vancouver. Eu não torço para um time aqui de Los Angeles, né? E o nosso lateral direito foi para a Alemanha e isso foi a maior transação da MLS de todos os tempos do jogador canadense. E foi muito celebrado. O Canadá inteiro estava sabendo dessa transação. Então foi muito bom aqui para o respeito da Liga, para o reconhecimento da Liga, essa transação do Atuesta indo para o Brasil. Agora, para a sua pergunta especificamente, só quem era muito fanático estava sabendo que a final ia acontecer.
porque aqui nos Estados Unidos, né, a visibilidade da Libertadores ainda é menor do que na Europa. Eu morei na Europa há muito tempo, né? Na Europa as pessoas sabem mais, tal. Eu até achei que a resposta, eu vi respostas do Klopp e do Guardiola, até eu fiquei um pouco surpreso com a resposta. Eu até achei que é claro que eles sabiam da final. Eu fiquei assim um pouco, uma resposta um pouco esquisita essa. Eu não levei muita fé na resposta. Na Itália, por exemplo, a vitória do Palmeiras saiu no jornal, sabe? Tá, todo mundo saiu na televisão. Em Portugal, na Espanha, eu sei que saiu na televisão na Espanha, mas aqui a cobertura do futebol está aumentando muito, mas ainda eu diria, talvez o sexto, sétimo esporte mais conhecido aqui nos Estados Unidos, oitavo, talvez, aqui nos Estados Unidos. Léo? Buonasera. Buonasera. Parla italiano? Buonasera. Ti piace parlare in Sì, mi italiano? piace moltissimo parlare italiano. Ah, che buono. Tu sei tifoso di quale squadra d'Italia? Sampdoria di Genoa. Perché Sampdoria Ah, di Genoa? Pode para o responder por... pessoal poder acompanhar. Então ele perguntou para que time eu torço na Itália. Eu torço para a Sampdoria. Eu vi a sua caneca, não tenho nenhuma explicação por que a Sampdoria. Não tem, eu acho que eu gostei do nome quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos. Foi o nome, porque eu gostei do nome porque não era um nome de cidade, né? Não era, por exemplo, Milan, ou Roma, ou Napoli. Não era um nome, era um nome diferente. Eu falei, que nome engraçado esse, né? Não tem nenhuma cidade com esse nome. Eu tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos. Na minha família, eu sou a única pessoa que torce para a Sampdoria. Todo mundo na minha casa, na minha família, ou é Torino ou é Juve. A maioria é mais Torino que Juve. Mas eu sou único, assim. A minha irmã também, a minha irmã é engraçada, a minha irmã mais nova torce para um time fora porque nós somos de um lugar perto de Torino. E a minha irmã torce para o time de Milão, que é um pouco assim, que nem você ser de São Paulo e torcer para o time do Rio. É muito esquisito isso da minha irmã mais nova. E eu não sei porquê, eu tinha uns 4 anos, gostei do nome, aí gostei do uniforme, e sou muito torcedor fanático. Eu sou associado, né? Eu pago a anuidade do Brasil, né? Eu sou sócio avante do Palmeiras, eu sou sócio remoto da Sampdoria, eu pago todo ano. E quando eu estou na Itália, eu vou ver jogo lá sempre, sem dúvida, porque lá é mais perto, né? Aqui nos Estados Unidos é muito longe, é um país do tamanho do Brasil, você tem que ir lá, mas na Itália é pertinho, na Itália é uma viagem de carro de 2h20, mais ou menos, de Biella até Genoa, e aí dá para ver um jogo legal e tal. E encontrar ingresso não é tão complicado na Itália como as pessoas pensam. O que é difícil é você comprar ingresso bom no dia do jogo, né? Aí é bem difícil. Aí você vai ter que comprar de cambista e é muito caro, né? Mas você comprar um ingresso assim, atrás do gol, tal, num canto, né? Ingresso de canto o pessoal odeia na Itália. É engraçado isso. No Brasil, nem tanto. Na Itália, eles preferem ver o jogo atrás do gol do que no escanteio. Escanteio é o pior. Os italianos odeiam isso, né? E até por isso que as torcidas, você vê o nome, tem muita torcida com o nome de curva, né? Que são as curvas do estádio, porque é o setor mais barato e o mais popular, né? O mais geralzão mesmo, não é atrás do gol, é a curva. Esse que é o mais barato, assim. Legal. Só para explicar aqui para os pessoal, a Reggiana é de Reggio Emília, e aqui no Brasil era muito famoso na época da Copa de 94, que o Tafarel jogava. Quando o Tafarel foi goleiro da seleção do tetracampeonato, ele estava na Reggiana. E o que você passou, que você falou em Turim, eu passei também no seguinte sentido, porque eu moro no Rio Grande do Sul, né? E eu morei muito tempo no interior de São Paulo. E eu acabei eu torço pro São Paulo. Então é muito comum as pessoas no Rio Grande do Sul, você é Grêmio ou Inter? Eu falo São Paulo. Eles pensam, mas por quê? E eu tenho que explicar que eu morei no interior de São Paulo, lá, você fala de São Paulo, Palmeiras, essas coisas. Então eu entendo o que você passa, de certa forma. Aqui é muito comum as pessoas não aceitarem. Não, eu quando era moleque, né? Eu estava assim, na escolinha, né? Na escola primária, na Itália, as pessoas não entendiam. O legal era que ninguém me provocava, né? Porque o meu time só perdia de qualquer jeito, né? Naquela época, né? A Samp só tem um título, né? Que é o campeonato
91 só ganhou uma vez, ganhou 4 Copa Itálias, mas só um campeonato italiano. Então, assim, ninguém se incomodava comigo, porque a minha equipe não ganhava nada de jeito nenhum. Legal. Sal, minha primeira dúvida é o seguinte, a gente pode comparar a torcida da Sampdoria ou de outros clubes de Milão mesmo com a torcida brasileira? Você acha que tem esse calosão, essa questão dessa festa total que os brasileiros fazem? Tem. Não, sabe o que é interessante? Agora vocês vão ficar até um pouco surpresas com a minha resposta. Eu acho a torcida brasileira uma das menos engajadas que eu conheço. Assim, o pessoal vai ficar surpreso com isso, né? É uma relação mais passional, mas ela é menos dedicada. Por exemplo, eu até coloquei vídeo eu vi que o Eric está assistindo a gente aqui, né? O Eric Draxler, que eu conheço há bastante tempo, eu coloquei vídeo dos estádios nos Estados Unidos. E a torcida canta o tempo inteiro. É a mesma coisa que se vê um jogo na Argentina. O pessoal fica, especialmente o pessoal que fica atrás do gol, né? A torcida uniformizada, organizada, eles batucam e cantam o tempo todinho. O time está perdendo de 4-0 e os caras estão cantando. Né? Eles não se incomodam com isso. Né? No Brasil, você vê o que aconteceu com o Flamengo na final da Libertadores. Né? A torcida, uma coisa. Eu fiquei até surpreso, pô, ninguém está falando nada do Flamengo, né? Sem nenhuma gozação com os flamenguistas a esse respeito, porque é a mesma coisa com qualquer torcida no Brasil. Então as pessoas, quando o time não está indo muito bem, começa fora Abel, né? Ou fora Silvinho, ou fora Renato Gaúcho, perdeu 2 jogos, o cara já não presta mais. Então é uma torcida menos engajada com o clube. É uma coisa um pouco esquisita no Brasil. Você vê, por exemplo, torcida no Chile, no Uruguai, no Paraguai, eu fui ver lugares, tá? Até na Colômbia. Eles são muito, assim, a identificação com o clube ela é diferente do que no Brasil. No Brasil tem uma coisa muito engraçada, que eu acho que eu chamo de cultura do chupa, né? Que é mais importante você ofender o torcedor do outro clube que torcer para o seu. Então, você tá mais. Você faz. Eu nunca entendi essa coisa muito bem, né? Eu assim, não sou totalmente brasileiro, então eu nunca entendi isso. Se o time tá ganhando, o cara vai lá, chupa Corinthians, né? E não é gol do Palmeiras, o cara fala chupa Corinthians, né? Eu nunca entendi isso. Quer dizer, tem tanta torcida contra quanto tem torcida a favor. Quer dizer, tem muitas razões socioculturais para explicar isso, né? É um país em que as instituições são menos fortes. É um país em que, quer dizer, que não entre aspas, não tem lei. Então, quando você consegue uma coisa, você conseguir alguma coisa de maneira escusa, ela é respeitada, né? É roubada, é mais gostoso. Então, todos esses elementos culturais, eles acabam sendo representados na forma como o torcedor lida com o seu clube e com outros clubes também. E é diferente. Você vê, por exemplo, eu adoro o time sofredor, né? Eu torço, o Eric sempre faz piada disso de mim, o Eric tá aí na live, né? Eu torço pro Sheffield Wednesday na Inglaterra, por exemplo, que é um time, tá na 3ª divisão, é um time horrível, a gente tá fora da Premier League desde 92, né? Tomando baile de todo mundo, e os caras estão lá, tem 35 mil pessoas no estádio, na 3ª divisão. E não é que assim, o ingresso é mais barato lá, não é, né? O ingresso, como porcentagem do salário mensal, é quase o mesmo no Brasil e na Inglaterra. Mas o pessoal é muito dedicado. Então, eu acho que o brasileiro, a torcedor, é mais apaixonado, mas ele é menos dedicado. Eu quero, antes de passar para o João, eu concordo, porque assim, eu já assisti jogo no estádio na Argentina e no Uruguai, e eu senti isso. Eu sinto que eles apoiam muito o time, eles reclamam um pouco do time, e da arbitragem. Aqui no Brasil também um jogador já erra um chute, já tá todo mundo xingando, não sei o quê. Eu percebo que na Argentina e no Uruguai eles torcem mais. Isso eu senti também. Mas e a torcida do Corinthians? A torcida do Corinthians é uma torcida que faz a festa o jogo todo. Eu acho difícil. Eu sou corintiano, eu vou sempre nos estádios e eu vejo a torcida do Corinthians fazendo uma baita festa. Agora, no final do jogo, a gente... Calma. É que aí, assim, é uma forma generalizada. Você pode pegar uma outra exceção aqui, mas o geral é isso. Não, há exceções, eu diria, assim, mas eu concordo com o que você falou. De fato, de uma forma geral, e mesmo a torcida do Corinthians também, né? Eles estão mais preocupados em falar sem Mundial do que apoiar o clube.
Né? Por exemplo, o Corinthians tem uma questões de governança, questões administrativas que são seríssimas, questões financeiras muito problemáticas. A forma como o contrato do Paulinho, por exemplo, está sendo orquestrado agora, se eu fosse corintiano, eu ficaria muito preocupado. Né? E é isso que me perturba, assim, na maneira como os brasileiros se relacionam com o futebol. Né? Porque não é sustentável a forma como o Paulinho está sendo contratado. Não é sustentável a forma como o Corinthians é gerido e administrado. Mas as pessoas não estão nem aí. Né? Ou não, né? Vai fazer... Para que governança? Né? Até eu escrevi isso para um amigo meu. Né? Ó, vem aí, ó, a Leila fez a coisa mais importante que ela poderia ter feito, a Leila Pereira, na gestão dela, no primeiro dia, que foi contratar a Ernst Young para fazer uma auditoria geral no Palmeiras. Perdão. Isso é uma coisa importantíssima que ela vai fazer. Só foi feita uma vez e por outro clube na história do futebol brasileiro. Então, fundamental o que ela está fazendo. E o Palmeiras, apesar de ser um clube organizado, tem problema de governança muito, muito sérios. Então, fundamental o que ela está fazendo. Por exemplo, no primeiro dia dela, na presidência do Palmeiras, ela rompeu o contrato do Palmeiras com uma agência de viagens. Por quê? Porque ela descobriu que a agência de viagens era da filha de um conselheiro. Então, não. Isso é uma questão de conflito de interesses. Não vamos trabalhar assim. Right? E aí um amigo meu falou, olha que legal o que a Leila fez, chamando a Ernst Young, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo e de auditoria. Aí o cara brincou assim, esse Ernst aí é o nome do centroavante que vai chegar? Porque isso aí não ganha título. Né? Aí eu falei, pô, os caras realmente não pensam. Né? Ao invés de pensar assim, na estruturação do clube, da equipe, os caras pensam, ok, você não vai ganhar título. E, infelizmente, é a mesma coisa com o Corinthians. Eu quero ver o Corinthians forte, sem nenhuma bajulação. Tá? Eu quero mesmo ver o Corinthians organizado. Eu fico triste em ver o São Paulo numa situação ridícula da administração das últimas 4 ou 5 presidências do São Paulo, uma coisa patética. Né? Mas, infelizmente, isso vai demorar muito para mudar. Eu espero só uma coisa, eu falei muito agora, né? Eu espero só uma coisa. O Palmeiras foi um exemplo esportivo em 2002. Por quê? Porque em 2002, o Palmeiras foi o primeiro clube grande a cair e voltar em campo. Foi uma coisa extremamente importante que hoje em dia as pessoas não se lembram. Antes do Palmeiras, em 2002, o time grande caía, voltava pelo tapetão. Voltava porque mudava o regulamento toda vez. Caiu muita gente grande antes do Palmeiras? Sim. E todos voltaram dessa forma. Em 2002, o Palmeiras falou, não, nós vamos jogar a segunda divisão. Jogou e ganhou e voltou. Aquilo foi um choque de legalidade esportiva. E eu espero agora que o Palmeiras se torne um exemplo de governança e administração. Que seja, não copiado, porque cada time tem uma estrutura diferente, mas que sirva de inspiração para o Cruzeiro, para o Corinthians, para o São Paulo, que da maneira deles descubram uma outra forma de gerir o esporte. Eu espero de fato ver um Corinthians forte e ver um São Paulo forte também. Legal. João? Tal, saindo um pouco agora do futebol, eu tenho uma curiosidade muito grande para perguntar sobre no Brasil, a gente sofreu muito porque o governo deixou de comprar doses de vacina quando tem a oportunidade de comprar a Pfizer. Eu estou acompanhando aí um pouco no noticiário dos Estados Unidos e eu sei que hoje os Estados Unidos sempre teve vacina, mas hoje a boa parte da população não se vacina porque não quer. Ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, e a gente chegou a faltar vacina no começo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o negacionismo nos Estados Unidos, o movimento anti-vacina, que é muito forte aí, também na Europa, né? Desculpe, na Europa, na verdade, eu acho a questão anti-vacina, e minha família tá toda lá, tal. Quer dizer, a minha esposa está aqui, tal, mas a minha família, de fato, está quase toda na Europa, né? Mas a questão anti-vacina na Europa, a maneira como a mídia cobre, ela é muito exagerada, na minha opinião. Porque é uma coisa bastante exótica, que é tão assim, outlandish em inglês, ela é tão esquisita, tão patética, que a mídia cobre, porque é um movimento sem noção. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, a questão, como no Brasil, aliás, da Covid, virou uma bandeira política, em que os republicanos e as pessoas de orientação política mais conservadora
elas são contra a vacina apenas por serem contra. E as pessoas, os democratas ou aqueles mais à esquerda, eles não se incomodam com a questão. Então se tornou uma bandeira política, uma questão que era de saúde pública, que ela foi politizada, como no Brasil, né? Porque o governo Bolsonaro, ele adotou uma política de comunicação, falando com jornalistas agora, né? Uma política de comunicação e de posicionamento perante a mídia, perdão, muito semelhante ao do governo Trump, chamando a mídia é vendida e a mídia ela é escuta, perdão, desculpem-me. A mídia tem um poder funesto da mídia. Desculpem-me. Vou tomar uma água aqui, pessoal. Tranquilo, pode ficar à vontade. Eu almocei um no restaurante italiano com comida muito apimentada, que eu adoro. E agora eu estou pagando o preço. Então, aqui nos Estados Unidos, a questão foi muito politizada. E de fato, há mais ou menos perdão, 1/3 da população que não se vacinou ainda. 1/3 ou 38%, algo um pouco mais de 1/3, o que é muito lamentável. Posso? Pode falar. Posso ir, não, pode falar, Léo. Tá, então eu queria acrescentar uma coisa do que ele falou sobre o rebaixamento dos times brasileiros, né, antes do Palmeiras. E de fato isso é verdade. Quando ia começar o Campeonato Brasileiro em 86, que eles decidiram fazer rebaixamento, que antes não existia no Brasil. Eles iam fazer uma classificação e no ano seguinte começar os times na Série A e na Série B. E aí Vasco e Botafogo iam ficar fora, né? Começaram a ir mal. E aí, para resumir bem, o Eurico Miranda, que mandava muito na época na CBF, achou uma brecha no regulamento, bagunçou tudo e virou aquela Copa União. E depois os times fizeram o Clube dos 13, teve aqueles campeonatos, e até hoje discute se Flamengo e Sport foi campeão. E aí, em 91, o campeonato começou a ter rebaixamento mesmo em 88, 91 o Grêmio caiu, o Grêmio jogou a segunda divisão, mas foi uma coisa assim, que subiam 12 clubes. E o Grêmio subiu em nono lugar o Grêmio subiu. Então, o Palmeiras... E aí teve o rolo do Fluminense em 96, que todo mundo sabe. E aí, na verdade, aí em 97 o Fluminense caiu de novo, né? É que aí ficou feio achar virar a mesa 2 vezes, né? E aí o Palmeiras, acho que foi, de fato, o primeiro ali a cair e subir, de fato. Mas eu queria saber outra coisa, assim, primeiro... Eu não vi assim, qual motivo você foi para os Estados Unidos? Há quanto tempo você está aí? Qual que é o seu trabalho? Pouquinho sobre a minha vida, né? Então, eu fiz, então, como eu falei, eu fiz o colegial, eu fiz a faculdade no Brasil, e aí eu fui contratado por uma empresa suíça, eu sou engenheiro mecânico, e logo... Desculpa, João, fala de novo. Você estudou na USP, né? Na Universidade de São Paulo, certo? Isso, eu morava em São Paulo, né, pertinho do Palmeiras, eu fiz engenharia mecânica na Poli, na USP, e aí eu saí do Brasil, quer dizer, essa empresa, eu trabalhei 1 ano no Brasil, e aí eles me transferiram para fora do Brasil. Eu fui para a Suíça, e aí eu mudei muito de um país para o outro, né, eu trabalhei na Suíça, aí eu fui transferido para Guatemala, aí eu fui para Polônia, aí eu fui para Alemanha, a cada 3 anos, mais ou menos. E aí, em 99, teve uma oportunidade aqui nos Estados Unidos, essa empresa me trouxe para cá. E, olha, tem uma posição interessante, você quer ir para lá? Eu falei, eu quero, não é legal. Aí eu vim para cá, e aí eu conheci a minha esposa na mesma empresa, e eu estava querendo mudar de área, né? Eu estava na área de engenharia e operações, e eu queria fazer outras coisas, e aí eu decidi sair dessa empresa suíça, e acabei ficando... Meu plano era voltar para a Europa, né? Eu queria voltar a morar na Europa, eu estudar em Londres, até estava tudo organizado, eu ia morar em Londres, estudar lá. Mas eu conheci a minha esposa, e a minha esposa falou, não, você não vai. Você vai casar comigo e ficar aqui. Então foi ela que pediu a minha mão em casamento, na verdade. Falei, não, você não vai. Ela é dos Estados Unidos. Minha esposa é americana. E aí eu acabei ficando aqui, né? Até eu fiz um mestrado, né? E a minha ideia era morar em países do terceiro mundo. Né? Eu queria trabalhar em países em desenvolvimento, na África ou na América Latina. E eu quase voltei para o Brasil. Eu recebi uma proposta de emprego muito legal no Brasil,
eu aceitei a proposta de emprego. Eu já estava com um apartamento alugado em São Paulo para morar com a minha esposa americana. Até o Eric falou, eu apanho da Lori, da minha esposa, até hoje. Eu acabei de colocar o Eric conhece a minha esposa. E aí, só que infelizmente a minha sogra, ela teve uma doença muito grave, e aí eu não podia, eu tínhamos que sair de lá, do Brasil, e voltar para cá. Quer dizer, não saí, nem fomos, na verdade, né? Então cancelei o aluguel e tal, e acabei ficando aqui. E agora eu estou aqui, dessa vez eu estou fora do Brasil há mais ou menos 27 anos, mais ou menos, eu estou fora do Brasil. Mais do que vocês têm de vida, eu acho. Eu estou fora do Brasil. Então meu português é até legal, porque meu português não é meu primeiro idioma, né? Na verdade, é meu segundo idioma ou terceiro. Então é bom para eu poder exercitar, porque eu não falo português com ninguém aqui, né? Eu falo inglês ou italiano com os meus filhos, inglês com a minha esposa. Eu falo espanhol no trabalho, com inglês também. Mas é legal falar português um pouquinho. Legal. João? Mais uma pessoal. Hoje aprendi o Palmeiras, Pereira, com a permanência técnica para 2002. O Abel é um caso de sucesso, né? O computador, Libertadores. Antes dele, a gente tem passagem de outro português, Jesus, pelo Flamengo. Quero saber de você aí dos Estados Unidos, como você enxerga essa escola portuguesa de técnicos fazendo sucesso no Brasil, e aí na norte-americana tem muito estrangeiro mandando os times. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos técnicos ela é americana mesmo, né, nos equipes de futebol. Tem alguns técnicos estrangeiros, mas eles são minoria. Os técnicos americanos são muito bons. Eu diria que eu sou bastante ativo no futebol aqui. Eu sou árbitro amador, alguns de vocês sabem disso. Eu já fui treinador de adolescentes e crianças e adultos também aqui. Tudo amador, tá? Não, nada profissional. Mas agora eu não estou fazendo mais, agora eu estou só como árbitro mesmo. Eu sou árbitro de jogos da região aqui nossa, das categorias de adulto e criança dos 11 anos para cima e adultos eu sou árbitro, né? E aqui a maioria dos técnicos é americana mesmo, os técnicos americanos são muito bons. A estrutura do futebol aqui nos Estados Unidos ela é inacreditavelmente boa. Vocês não acreditariam. Os Estados Unidos vão ser uma potência no futebol tremenda em alguns anos. Por exemplo, os meus filhos, né, o de 14 anos não joga mais futebol, ele nunca foi muito de esporte. O de 10 anos, ele joga bem. A liga que ele participa é a liga eu moro em Thousand Oaks, é o nome da cidade. Tá? É uma cidade de 180 mil habitantes. Okay? Uma cidade até grande. Na Grande Los Angeles. O campeonato para crianças de 11 anos tem 48 equipes. Isso é inacreditável se pensar no Brasil, que tem numa cidade dessa que tem 48 equipes de futebol para crianças de 11. Os meninos, as meninas, quase tantos clubes, se não tiver até mais times. Tudo muito bem organizado. Todo jogo tem árbitro, tem bandeirinha, tem o cara que faz a súmula, tem o carrinho, se alguém se machucar, leva para o hospital, para a clínica. Tudo organizado por voluntários. Você paga uma taxa mínima para participar. Gramado fantástico. Quer dizer, a estrutura que as crianças têm aqui para aprender a jogar bola, que os técnicos têm para estudar futebol, ela é inacreditável. Né? Uma coisa que não existe em lugar nenhum. Talvez na Alemanha, um pouco parecido. Então tem um grupo chamado AYSO, dá uma olhada na internet sobre isso, AYSO, American Youth Soccer Organization. E isso é tudo feito por voluntários. Isso ajuda muito na formação dos técnicos também, como você falou, João. E muitos técnicos, eles vão para fora fazer estágio. Então, o nível dos técnicos aqui é muito, muito alto. Legal. Bom, a gente vai fazer uma substituição. O João vai estar deixando a gente aí para entrar a Tainá. João, brigadão, cara. Boa noite, tá? E até a próxima.
Um grande abraço, João. Legal falar com você depois de um tempão. Legal, rapaz. Igualmente. Legal. Ele vai seguir escutando a live, que eu sei. E comentando também. Enquanto isso, eu queria mandar um abraço aí pro Eric von Draxler, por estar aí acompanhando nos comentários, sugerindo pautas, brincando um pouquinho. Obrigadão, Eric, por tudo. Espero que esteja gostando do palco. Oi, boa noite. Oi, Boa noite, Tainá. Prazer, gente. Boa noite. Prazer, Sal. Não vou falar teu sobrenome com medo de errar. Desculpa. Capeta. Salve, capeta. Sal, eu tenho uma pergunta para te fazer. Duas, na verdade. Eu queria saber se tu torce, se tu acompanha outros esportes, tipo NFL, NBA, quais times, se tu acompanha, quais times tu tem uma preferência? E como é que tu vê a diferença entre o futebol masculino e o futebol feminino? Porque a gente sabe que o futebol feminino é um espetáculo nos Estados Unidos. O futebol masculino agora que está começando a crescer também por causa do público. Como é que tu vê essa diferença? Legal, grande pergunta essa, Tainá. Então, em termos assim dos 4 grandes esportes americanos, eu, para falar a verdade, eu não acompanho. Quer dizer, eu acompanho, mas eu não torço. Né? Por exemplo, tem Super Bowl, eu nem me incomodo muito com o Super Bowl. Né? Que eu torço, no basquete, eu torcia para o Seattle Supersonics, que não existe mais. Eu cheguei a ver jogo do Supersonics em 2007. Na última temporada deles, eu fui em 2 jogos do Supersonics, mas eu não acompanho, eu não torço para outra equipe porque eles fecharam, virou o Oklahoma City, e então eu até odeio o Oklahoma por causa disso, e então eu não torço para ninguém. No futebol americano, eu tenho uma certa afinidade pelo Green Bay Packers, porque eu morei em Wisconsin, o que é muito exótico, né? Porque Wisconsin é um lugar muito frio, e os torcedores vão lá no jogo sem camisa. Eles pintam aquele G verde e amarelo no peito, e as garotas de biquíni, e a temperatura menos 20 Celsius. E é uma tradição das meninas de biquíni, eles sem camisa na arquibancada, que é de madeira, aliás, no Lambeau Field, que é o nome do estádio. Então, o Green Bay Packers é um time assim, alternativo. Por quê? Porque fora dos grandes centros, eles conseguem bater e ganhar todo mundo. No beisebol, eu não torço para ninguém. Eu tenho uma certa afinidade com o Boston Red Sox, porque eu morei em Boston, como eu morei em Wisconsin. Então, tenho uma certa afinidade por Boston. E no hockey, eu não torço para ninguém. Eu gostava muito de hockey quando eu morava na Suíça. Eu ia muito jogo de hockey lá. Aqui eu não. É muito comercial o hockey aqui, eu não gosto muito. Perdão. A segunda parte da pergunta era sobre. A diferença entre o futebol masculino e o futebol feminino. Lembrei agora, legal, obrigado, Tainá. Interessante. O futebol feminino americano, né, da seleção, é uma potência, não preciso falar nada, todo mundo sabe. Mas a liga de mulheres aqui nos Estados Unidos é muito, muito, muito fraca. Praticamente não existe. Né? Até uma grande preocupação, porque é uma preocupação da sociedade com a igualdade de gênero, que as mulheres recebam um salário semelhante ou igual ao dos homens. E uma jogadora de profissional aqui nos Estados Unidos não ganha nada. Quase todas elas jogam na Europa, em clubes na Suécia, na Noruega, na Alemanha, na França, em outros centros lá. Então, muitas das grandes jogadoras americanas jogam na Europa, porque a liga profissional aqui é muito, muito, muito fraca, muito pequena. A liga masculina, ela é bastante forte. Por exemplo, público de 40 mil pessoas não é uma surpresa aqui. Os estádios são quase todos hoje estádios dedicados ao futebol. Aquela confusão dos anos 70, né, da USL, que era o estádio de beisebol com o campo de futebol pintado no meio, aquela coisa toda, ou você via as linhas do futebol americano, né, com as jardas, não é mais assim. Os estádios são dedicados ao futebol, estádios de 600 milhões de dólares, por exemplo, que é uma coisa inacreditável. O novo estádio aqui em Los Angeles, do LAFC, não tem no Brasil. Parece um pouquinho com o Allianz Parque do Palmeiras, assim, em termos de qualidade, de construção arquitetônica. Até eu quero ver o estádio novo do Atlético Mineiro, não vejo a hora de poder visitar, porque parece que vai ser muito legal.
Mas então a liga de futebol aqui ela é bastante forte e está crescendo muito em popularidade. O que é interessante, também tem uma questão política por trás, né? Os estados mais progressistas e de composição demográfica mais diversa, onde há mais imigrantes, há mais latinos, há mais negros, o futebol é melhor aceito, que são os estados mais progressistas, os estados mais democratas, que são os estados das costas. O meio dos Estados Unidos, que é mais branco, mais conservador, mais republicano, vê o futebol como um objeto alienígena, como algo assim, uma invasão, né? Isso não é algo não americano, como eles falam, non-American, né? O soccer. Então tem muita piada. Isso é coisa assim coisa de comunista, coisa de que onde já se viu isso, né? Orgulho americano tem que... Então é muito interessante, tem uma certa polarização política a respeito do esporte também. Legal. Bom, Sal, você teve uma experiência no automobilismo, né? Você pode contar pra gente como que foi essa experiência? E na Fórmula 1, quem é a sua torcida? Ah, legal, boa pergunta. Então, minha torcida na Fórmula 1, eu gosto de todo mundo. Eu não torço para nenhum piloto. Eu gosto muito do Hamilton, Lewis Hamilton. Eu acho ele excepcional como pessoa e como tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, pouco, assim, não muito tempo, mas pude conversar com ele por uma questão de automobilismo, coisa que acontece nos bastidores e tal, e pelo tudo que ele fez nas pistas também. E faz muita coisa fora que as pessoas não sabem. Ele é um cara muito engajado, além das causas sociais, que não é só velho, não é ele querendo aparecer. Ele ajuda muito, muito mesmo com dinheiro e com influência política, com várias causas sobre educação em países pobres, por exemplo, e a igualdade de gênero e causas do tipo. Mas eu não tenho assim, essa guerra toda, Max Verstappen e Lewis Hamilton, eu não estava metido nisso, né? Eu tinha uma afinidade especial pela equipe Minardi, italiana, que não existe mais. Gosto muito da Sauber, por ser suíça, e eu morei na Suíça, eu gosto muito da Suíça, então eu gosto deles um pouquinho mais, mas nada assim de muito de torcedor. Meu envolvimento com o automobilismo começou com os meus pais. Os meus pais, os dois italianos, gostavam muito de esporte a motor. Eu me lembro, por exemplo, eu perdi meu pai, eu era pequenininho, mas lembro muito bem da última corrida que eu vi com ele. Foi muito importante. Eu me lembro de estar do lado dele no sofá, aquela história toda. Tem um aspecto emotivo muito forte para mim. E o que aconteceu foi quando eu mudei para o Brasil, quando eu voltei para o Brasil, em 1984, eu precisava de coisa para me integrar na sociedade, né? Então o Palmeiras foi uma dessas portas. E outra foi o automobilismo. Eu morava na Vila Pompeia, morava a um quarteirão do Palmeiras, realmente um quarteirão do Palmeiras. E eu tenho o autódromo de Interlagos, eu vou lá conhecer. E eu fui lá, eu peguei, meu Deus, eu fiquei acho que 1h30 ou 2 horas em ônibus, sem falar bem português, para poder chegar no autódromo. Fui lá e entrei, não tinha segurança nenhuma, você entrava, ia na pista, era uma bagunça total. E eu falei, legal, isso aqui é uma coisa, vou me envolver com isso. E eu me tornei comissário, quando eu tinha 14 anos. E eu me tornei bandeirinha, como se fala no Brasil. E foi assim que começou o meu engajamento com o esporte. E eu fiquei, eu pude me envolver com o esporte diretamente, né? Porque onde eu morava na Itália não tinha pista perto, mas era Monza, que não era tão perto assim, né? E eu comecei a me envolver mais com o esporte, e isso é interessante. Hoje em dia, você vê como as coisas são na vida da gente, né? Eu estava no colegial, e aí eu falei, bom, eu ia ficar no Brasil, né? Nós não tínhamos dinheiro, não tinha cidade de morar para outro país. Aliás, eu mudei para o Brasil para conseguir uma bolsa de estudos, senão eu não teria voltado, né? Porque a vida era difícil para a gente. Então, eu falei, bom, agora o que eu vou escolher para fazer? O que eu vou escolher para fazer de faculdade? Então eu falei, bom, eu gosto de física, eu gosto de economia, mas eu gosto muito do esporte a motor. E eu quero ser engenheiro de competição. E foi por isso que eu escolhi engenharia mecânica. Então eu me tornei engenheiro mecânico devido à minha paixão pelo esporte a motor, porque eu estava já envolvido com, sabe,
tava nos boxes e me metia com um monte. Você tá lá aí, sabe como é no Brasil? Você tá com bandeirinha, mas você também tá lá ajudando o pessoal do boxe, aquela bagunça toda, né? Hoje em dia não é mais assim, não. Mas na época era uma zona, como se diz no Brasil. Então, eu acabei me tornando engenheiro mecânico devido à minha paixão pelo esporte amador, que eu nunca exerci profissionalmente. Né? Eu me envolvi, eu fui comissário de pista, comissário de prova, eu fui diretor técnico, eu fui, como é que fala isso no Brasil? Diretor de prova também, clerk of the course, fui diretor técnico, diretor de cronometragem, assim, na parte dos bastidores, né? Fui promotor de prova muitas vezes, aí eu competi como navegador de rally no Brasil, e eu competi como navegador na Europa também, na França, na Suíça. E aqui nos Estados Unidos eu fui chefe de equipe. Eu também fui engenheiro de pista no Brasil, quando estava na faculdade, para praticar um pouquinho o que eu aprendi na faculdade. E aqui eu fui chefe de equipe, de uma equipe de carros. Beleza. Grande história. Bacana. O João ainda tem uma pergunta muito interessante para fazer, e eu sempre tenho uma resposta muito polêmica em relação a isso, que é uma das poucas coisas que eu defendo dos Estados Unidos, ou melhor, amenizo o lado deles. Mas eu quero te fazer uma outra antes. Que ele está falando de esportes, e você falou até do futebol masculino, que em breve vai ser uma potência. E aí eu quero perguntar se você acha que um dos fatores dos Estados Unidos ainda não ser uma potência é o seguinte: muita gente não sabe, mas o esporte nos Estados Unidos é muito conectado com as universidades. Todo esporte, basquete, beisebol, futebol americano, eles vão para a faculdade, os jogos universitários são muito fortes, isso é uma coisa muito legal para os Estados Unidos, é uma coisa que o Brasil podia copiar, eles dão muita importância. Quem é jogador de esporte lá é o bambambam, né? O cara joga beisebol. Aqui no Brasil, se o cara é o melhor da faculdade, ele no máximo os amigos dele vão pagar pau. E isso é muito legal, assim, que valoriza muito o esporte. E diz o seguinte, que um dos motivos do futebol nos Estados Unidos ainda não está bem é porque é o seguinte, é o mundo que manda no futebol e nos outros lugares não tem esse negócio de faculdade. E aí o que acontece? Chega lá com 18, 19 anos, os pais não querem que o filho não faça a faculdade para ficar treinando categoria de base. E o pessoal acha que isso dá uma entravada nos Estados Unidos não ser uma potência no futebol. E aí os pais querem que dedica para os estudos, faça futebol universitário, e não dá para competir com o que o futebol exige hoje na Europa, para alcançar o nível. Você acha que isso tem a ver dos Estados Unidos ainda não estar essa potência? Isso tem um pouco a ver? Eu acho que tem a ver, mas tem muita gente também que... Isso é interessante. A porcentagem de pessoas que fazem faculdade nos Estados Unidos ela não é tão grande como as pessoas pensam. Então, muita gente... por exemplo, músicos que eu conheço ou artistas, o cara não fez faculdade, o cara parou. Né? Então, quer dizer, os atletas de fato de elite, aqueles que são jovens, como tem uma molecada que eu conheço, o meu moleque que eu falei de 10 anos que é bom, ele é bom, mas tem uns meninos da idade dele que são muito melhores. Né? Alguns desses, eles não vão para a faculdade, porque o que você falou é muito verdadeiro. Né? O futebol tem uma estrutura diferente. Né? E quando o menino tiver assim 16, ou a garota 17, 18 anos, alguns deles talvez não façam faculdade. É possível. Agora, do outro lado da moeda, né? A faculdade é muito diferente aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, no Brasil, você só entra por mérito. Tem vestibular. Aqui não. Aqui não. E todo mundo sabe, isso não é assim escondido. Você entra porque o seu pai conhece alguém. Tudo bem. Você entra porque o seu pai fez uma doação para a faculdade de $2 milhões. Tudo bem. Então é diferente a maneira, quer dizer, ela é menos, pode até ser chocante para quem não é dos Estados Unidos. Aqui o estudo superior não é meritocrático, com algumas exceções. Por exemplo, a faculdade onde eu fiz o mestrado, isso não acontece. Até eu tenho o boné aqui, vou colocar o boné, esqueci do boné. Vou colocar o boné, pronto. Propaganda da minha faculdade, MIT. Então, quer dizer, mas são exceções. A grande maioria das universidades, fico com a face escura, você põe o boné. Mas a grande maioria, então a pessoa entra por uma questão
como é que a pessoa fala? Quem indicou? QI. Eu só lembrei essa expressão agora, depois de 30 anos sem falar isso. QI, quem indicou. Ou, se o cara é um bom atleta, você entra na faculdade. Você pode ter um nível de estudo, notas no colegial horríveis, mas você ganha uma bolsa de estudos, em geral, você não paga nada. E a faculdade é muito, muito cara aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem nos Estados Unidos. Faculdade pública, você tem que pagar. É pública, mas você paga. Você paga menos se for um habitante do estado, mas você paga. Quer dizer, todo mundo paga a faculdade. Quase ninguém tem bolsa, a não ser quem seja um bom atleta. Então, é diferente a maneira como as universidades, o papel dela no esporte é bastante diferente. Mas também é a questão da admissão. Legal. Falando nessa questão de universidade, tem o draft também, né? Que é um dos eventos do ano que os estudantes das universidades, jogadores, eles ganham milhões só nessa negociação de quem vai ser o primeiro a ser escolhido, quem vai ser o último, o melhor time da temporada passada é o último a escolher, e nisso fica nessa negociação e é uma loucura. Oi, desculpa, interrompi. Não, pode continuar. Não, tá melhor a luz, assim, acho que tá melhor, assim. Não, o draft é coisa de prime time, campeão de audiência. Né? Todo mundo assiste, muita gente assiste, é um evento muito importante. É uma coisa até que a MLS, do soccer, colocou, assim, no esporte, é um pouquinho diferente do que fazem, porque ela não envolve só os jogadores das universidades, porque até aquilo que o colega estava falando para vocês, que a escadinha do soccer, ela é diferente da escadinha dos outros esportes, porque ela não passa pela universidade. Essa foi uma pergunta muito boa, Tainá. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho uma outra dúvida minha de ti. Ano que vem é ano de Copa do Mundo. Tu nasceu no Brasil, mas tem pais italianos, mora nos Estados Unidos. Vai torcer pra quem? Ai. Eu estava esperando que ninguém fizesse essa pergunta. Vocês vão me... Alguém vai cortar. Aqui a galera gosta de polêmica. Não tô vendo, não. Bom, primeiro, apesar de eu tenho muitos familiares na Argentina, mais do que no Brasil, mas eu não torço para a Argentina. Eu sei da grande rivalidade, então não. Mas vocês vão rir. Eu torço para a Alemanha. Desde pequeno. Por quê? Porque eu gosto muito do estilo de futebol alemão. Desde menininho. A maneira rápida, agressiva, sem ser violenta. O esporte coletivo, tático, muito disciplinado, muito estratégico. Eu gosto muito do futebol alemão, sempre torci para a Alemanha. Não é por causa do 7-1. Fiquei muito contente com o 7-1. Assisti o 7-1 com brasileiros. Duas amigas minhas tiveram problemas nervosos, tiveram que ir para o hospital. Realmente, uma teve uma crise emocional grave por causa do 7-1. Não foi só uma, foram Não, vários. Foi aqui nos Estados Unidos, né? E ela ficou assim transtornada, realmente, coisa que eu nunca esperava aqui. Mas eu torço, na Copa do Mundo eu torço para a Alemanha. Mas eu não sou tão fanático por Copa do Mundo. Uma coisa interessante, eu gosto, acompanho, eu tiro férias do trabalho para assistir os jogos da Copa, sério, mas porque aqui, por causa do fuso horário, cai no meio do dia, mais ou menos, então eu tiro férias para ver os jogos e tal, até vejo uns jogos exóticos. Tem lá um Macedônia e Zimbábue, eu vou assistir Macedônia e Zimbábue também. Mas eu gosto de futebol brasileiro, mas eu não me identifico muito. Eu acho que uma coisa que me incomoda é a falta de vontade. Espero que eu não esteja ofendendo ninguém. Mas assim, que eu acho que os brasileiros podiam jogar muito mais do que eles jogam. E eu acho que eles não se dedicam em campo. E o jogador alemão não, os caras estão correndo lá o tempo todo, o cara vai buscar a bola, entra de carrinho na lateral, né? E no Brasil não, é uma coisa assim meio de primadona, isso me incomodou muito, desde criança, assim, a falta de engajamento, de comprometimento com o time. E você vê, os argentinos são diferentes.
na minha opinião, jogadores argentinos. Os caras se matam em todas as bolas, uruguaios ainda mais, né? E então eu nunca, assim, eu perdi um pouco eu não tenho aquela afinidade com o Brasil por essa percepção que eu tenho de ser uma equipe na qual os jogadores não se dedicam muito. Legal. Sal, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que é do nosso querido João, que ele pergunta o seguinte: como que foi a repercussão do caso George Floyd aí na Califórnia? Você acha que essa discussão sobre, como que eu posso dizer, a polícia, é isso? Isso. Os policiais reacendeu, você acha, aí nos Estados Unidos? É uma coisa, bom, primeiro, foi chocante, não foi nada de novo, né, mas foi um divisor de águas. Eu acho que a sociedade americana, durante a questão racismo existe em qualquer lugar. Eu sou de um país muito racista. A Itália é um país tem uma cultura em geral terrivelmente embaraçoso para mim. Eu tenho vergonha do meu próprio país algumas vezes. E aqui nos Estados Unidos é bastante chocante, porque é um país de composição racial mista. Não é tanto como na Itália, em que nós somos tradicionalmente todos da mesma cor e do mesmo tipo, e existe uma identificação cultural, que até no Brasil as pessoas não entendem isso, né? Por exemplo, você pode ser italiano nascendo fora da Itália, e você pode nascer na Itália e não ser italiano, né? Porque é uma questão de identificação cultural. E então aqui essa questão racial foi sempre muito difícil para os americanos poderem se desculpar, né? Porque é um país misto, mas miscigenado, mas é um país em que sempre houve uma diferença muito grande entre os brancos e as pessoas de outras etnias, negros ou não. E esses casos de racismo em que indivíduos daquilo que a gente fala de law enforcement community, da polícia e outras entidades que tomam conta da lei, elas são conhecidas. Mas a sociedade americana nunca esteve pronta para discutir isso. Então isso foi sempre algo que aconteceu e se varria para debaixo do tapete, né? Olha, o cara ali, como aconteceu com o Rodney King, vocês lembram, em 92, com os riots, com a briga na rua aqui em Los Angeles. Vocês podem talvez lembrar disso, o caso do Rodney King foi chocante, né? Mas, pô, cara, 92 até 2018, 2019, quantos anos? 22 anos? 32 anos? Então, 32 anos depois, a situação não tenha melhorado. Finalmente, hoje em dia nos Estados Unidos, né, com mais pessoas que vão fora, mais pessoas que têm amigos de outra formação racial, de outra formação religiosa, cultural, se tornou algo incongruente. Quer dizer, como é que você pode ver um negro ser espancado pela polícia e não fazer nada? Antes você não fazia nada, ou fazia pouco, como nos anos 60, quando aconteceu o movimento de igualdade racial com Martin Luther King e outras figuras, né? E agora, finalmente, a sociedade americana como um todo acordou. A minha empresa, por exemplo, parou. A minha empresa, que é a maior empresa de biotecnologia do mundo, todo mundo parou. O CEO falou, nós vamos parar. Nós temos que analisar qual é o nosso papel nessa equação. O que cada um de nós está fazendo, o que a nossa empresa está fazendo. E é uma empresa que não que havia discriminação, muito pelo contrário, né? Mas o nosso CEO, o nosso chefão, ele pegou o telefone e começou a falar com os negros da empresa. Como é que você se sente? Dentro ou fora da empresa? Isso foi algo muito desconfortante para ele, o que ele escutou. Que ele escutou coisas, como ele conta na carta dele, que ele mandou para todos os empregados. Ele escutou eu sinto como um de vocês. Isso foi muito chocante para a sociedade americana, que tem uma pretensão de meritocracia, que tem uma pretensão de igualdade, de chances, de oportunidade, pelo menos escutar. Então foi muito chocante. E foi um grande... não foi uma novidade. Casos de
de violência policial ou não policial. Essa é a minha menor preocupação. Mas casos de agressão, de discriminação, de uma maneira ou outra, a pessoas de outra formação, outra etnia, outra identidade sexual, sempre aconteceram. Mas hoje em dia, finalmente, as pessoas acordaram e ficaram chocadas com isso. Legal. A Tainá teve que se despedir da gente mais cedo, que ela teve um probleminha com o celular dela, tá? E a gente teve que... Aí o João entrou novamente para compor aí nossa mesa. Isso aí. Então, a gente tem quanto tempo? 57. 6 minutinhos. É porque, Sal, aqui no Instagram a gente tem um limite de 1 hora, né? Você tinha falado comigo que dava para ficar conosco 1 hora e um pouquinho. Então, quando essa live acabar, a gente volta e fica mais uns 15 minutos, pode ser? Claro. Eu tenho um compromissozinho, mas a gente fica mais um pouquinho, claro. Dá para ficar, beleza. A minha pergunta para você é o seguinte. Pode falar, Léo. O Léo... Porque era a minha vez agora, e eu queria me dar na pergunta do João. Então vai lá. Que eu queria discutir aquele tema que o João falou assim, porque mito ou lenda que nos Estados Unidos as pessoas acham que o Brasil fala espanhol, que o Brasil fica na Europa. E antes de você responder, eu quero dizer o seguinte, as pessoas às vezes ficam muito indignadas com o americano não saber essas coisas. Mas é uma das poucas coisas para mim, assim, o brasileiro é igual. O brasileiro, se você der um mapa da América do Sul para o Brasil e para o americano, acho que os dois tiram nota 0. Do mesmo jeito que o americano não sabe onde fica o Peru, o Brasil não sabe onde fica o Peru. Aí as pessoas não sabem que língua falam no Suriname. E eu queria saber, assim, às vezes o brasileiro olha com uma raiva, porque o americano não sabe a capital do Brasil, embora no Brasil existam pessoas que acham que a capital dos Estados Unidos é Nova York. E eu queria, assim, o que você acha... É uma pergunta do João interessante, mas, assim, nesse quesito, o brasileiro médio, ele é tão ruim de geografia quanto o americano. Sim. Tendo morado no Brasil, ter morado nos dois países, ela é semelhante. Infelizmente. É triste, mas é semelhante. Sim, as pessoas conhecem o Brasil bem. Essa história de que no Brasil se fala espanhol, hoje em dia os americanos sabem que isso não é verdade. Os americanos. Muita gente sabe que não é assim. O Brasil é visto como um país assim em dificuldade, eu diria. Meio caótico, violento. Essa é a percepção do Brasil fora, né? Em que as pessoas são muito amistosas, amigáveis, calorosas, mas um país onde as instituições não funcionam, onde assim, se perguntar para o americano o que é o Brasil, é mais ou menos isso que eles falariam, né? Muitos comentários sobre carnaval e mulheres de comportamento permissivo. Eu não sei como se falar isso em português. Meu português não é muito bom, me perdoem. Mulheres fáceis, digamos. A gente já entendeu. Essa até as pessoas ficam ofendidas, evidentemente, com isso. As mulheres também. É um estereótipo do brasileiro, né? E também um estereótipo assim de malandro, mais ou menos, de não ser muito honesto, coisa assim. Quando eu falo que eu tenho passaporte brasileiro, que eu sou brasileiro, as pessoas se surpreendem, né? Ninguém... Porque assim, o meu sotaque, falando inglês, não é muito de brasileiro, né? Também não poderia ser, mas eu tenho um sotaque esquisito em qualquer idioma que eu fale. Então, eu sempre surpreendo as pessoas quando eu falo que eu sou italiano. Quando eu vou para a Itália, por exemplo, eles geralmente respondem em alemão para mim, porque eu tenho um sotaque um pouco alemão quando eu falo italiano. Então eles pensam que eu sou austríaco, porque tem muitos austríacos que vão para a Itália, etc. e tal. E a minha irmã, a mesma coisa. Então, quando eu falo que sou brasileiro, as pessoas se surpreendem aqui. Mas como? Você não é negro e você não tem sotaque brasileiro tal? Você é brasileiro também? Eu sou brasileiro também. Então me surpreende um pouco com essa questão que brasileiros são todos diferentes. E é uma coisa que os americanos gostam muito no Brasil. Isso é interessante. A ideia de que o Brasil é um racial melting pot, quer dizer, um misturado de raças. Os americanos gostam de se perceber assim, então eles gostam do Brasil por causa disso. Então, quando você fala no Brasil, há negros, há imigrantes poloneses, é como aqui. Então, isso é uma coisa que identifica os dois países.
Sim, e uma coisa assim que eu falo, duas experiências que eu tive nisso, que eu percebo assim, por exemplo, o jeito que o americano às vezes, entre aspas, não liga para o Brasil, ou o que a gente não gosta, é o mesmo jeito que a gente não liga para os países que não nos interessam, né? E assim, eu lembro de uma vez uma pessoa falou para mim, sabe pegar o mapa da América do Sul? E a pessoa começou a perguntar para mim, cadê Cuba e tal, né? E era brasileiro, assim, tipo, não, Cuba não tá na América do Sul. Isso é uma coisa muito comum. Uhum. E a questão, às vezes, a gente olha muito eles falam assim, o americano olha muito para o umbigo. E, na verdade, eu lembro que o brasileiro também. Tanto que teve aquele polêmica quando o Tom Bradley, que é casado com a Gisele Bündchen, eu vi que alguns americanos foram revoltados que no Brasil disseram, ó, o marido da Gisele Bündchen foi campeão não sei o quê. Ah, mas como assim o marido da Gisele Bündchen? Ele é o Tom Bradley. E assim, tipo, para nós ele não é nada. Do mesmo jeito que pro o americano e os brasileiros não são nada. É mais ou menos isso. Quando a gente vê esse preconceito do americano brasileiro, a gente tem a mesma coisa. É só entender essa Uhum. relação. Eu entendo, eu entendo. João? Total, eu vi que você falou que gosta de economia, né? Eu também estou apaixonado por esse assunto. Aqui no Brasil, a gente atingiu agora a inflação de 2 dígitos, mais de 10%. É o maior índice desde o governo da Dilma Rousseff aqui no Brasil. E aí, nos Estados Unidos, outro dia, eu vi uma notícia de que a inflação também está bem alta. Se eu não me engano, acho que é a maior nos últimos 30 anos. Você me corrige se eu estiver errado. Eu queria te perguntar como que a pandemia impactou a economia americana, que é conhecida no mundo todo como uma economia muito consolidada, né? Uma das grandes dificuldades é a questão de supply chain, da cadeia de suprimentos. Então, algumas coisas faltam para a minha empresa, por exemplo. É muito complicado, porque nós fazemos, digamos, entre aspas, medicamentos, terapias, né? Então, a gente não pode ficar sem, porque os pacientes vão sofrer. Então, nós temos que ter um estoque muito grande, é difícil manter o estoque das coisas, que a gente não consegue encontrar as matérias-primas, por exemplo, os materiais de embalagem, é bastante difícil encontrar. Então, os principais impactos econômicos da pandemia foram, a questão da cadeia de suprimentos. Outro, a questão da queda de consumo, porque as pessoas não podiam consumir, né? Porque não podiam sair à rua. Então, a questão da economia terciária, como restaurantes, por exemplo, foi a princípio muito afetada e agora está se recuperando. Uma outra questão interessante é a falta de excesso. Tem mais emprego do que gente procurando emprego. Então, é difícil contratar hoje em dia. Na minha indústria, por exemplo, eu tenho vagas que eu não consigo preencher no meu departamento, que é difícil, porque eu preciso de pessoas com uma certa conhecimento e o mercado muito superaquecido, os salários estão aumentando, daí que vem a inflação, porque tem muito emprego. Quer dizer, uma das contradições do capitalismo, né? Quanto mais emprego, quanto mais oportunidade de emprego tem, mais inflação cria, porque tem mais gente procurando pela mesma vaga, então os salários vão aumentar, a questão de oferta e procura. Então, esses foram os principais resultados econômicos da pandemia. Houve a economia teve uma contração rápida, porque não havia o consumo em vários setores da economia, que são importantes aqui, e depois é uma expansão rápida. E agora as cadeias de suprimento estão combalidas. Léo? Ô, Cauã. Oi? Dá tendo mais uma pergunta ou Não, pode falar, Léo. vai ter que refazer? Pode falar. Não, em cima que eu ia te falar, fazer uma pergunta assim pro Sal, que tanto o Brasil como os Estados Unidos tiveram grandes imigrações italianas, né? Eu também minha família é italiana. E você vê assim, diferença no comportamento dos imigrantes, dos descendentes italianos no Brasil, nos Estados Unidos? Tem alguma diferença que você percebe? Sim. Isso é nossa, que pergunta interessante. Legal essa pergunta, viu, Léo? Muito boa. Os imigrantes aqui, eles têm um grau de afinidade com a Itália menor do que no Brasil, na minha opinião. Mas eles têm muito mais orgulho até um negócio que eu acho muito risível, até eu diria, né? Quando eu falo eu sou italiano, né, o americano me pergunta, você é o quê? Não, eu sou italiano. Eu também.
né? O cara não é italiano, ele é americano há 5, 6 gerações, né? Então, as pessoas falam, eu sou italiano, eu sou irlandês, é uma coisa de você ser diferente na massa. É um mecanismo de diferenciação que as pessoas usam, né? E é uma coisa muito exagerada até. Eles querem ser mais italianos do que a gente é, né? Por exemplo, de colocar corrente no pescoço com o mapa da Itália. Ninguém faz bandeira da Itália na rua. Ninguém faz isso na Itália. Nós somos, assim, digamos, espalhafatosos, né? Mas aqui nos Estados Unidos, sim, é muito exagerado, né? E a mesma coisa com os imigrantes alemães, os imigrantes poloneses. Os imigrantes italianos são particularmente espalhafatosos, né? Então, aquela série na MTV Jersey Shore, eu não sei se passa no Brasil, que são os jovens que vão morar na praia e eles fazem um monte de coisa meio malucas na casa de praia deles. Ou a série Os Sopranos, da HBO, é uma coisa muito exagerada. E aquilo, não que a série seja exagerada, a série não é, o comportamento dos imigrantes é exagerado. Eles querem ser mais italianos do que os próprios italianos. A mesma coisa com os imigrantes irlandeses, que são muito numerosos aqui e não são no Brasil, né? A questão da festa de St. Patrick. Todo mundo vai na rua e bebe, e bandeira verde, e trevo de 4 folhas. Os irlandeses não fazem isso, né? Então, os imigrantes armênios, que são muito numerosos aqui em Los Angeles, eles vão na rua, a comunidade armênia é muito, muito numerosa aqui em Los Angeles. Eles vão na rua com bandeira, e bandeira no carro, acho que é o dia 14 de abril, se não me engano. Eles saem na rua, param o trânsito todo. Os armênios olham para aquilo, que zona é essa, sabe? Não é assim na Armênia. Então é uma coisa, assim, mais de você ser parte de um grupo especial, em um país tão grande, tão numeroso, em que as pessoas são mais ou menos as mesmas coisas, do que no Brasil. E questi italiani, americani, niente parlano italiano. No, parlo italiano, no. Não paro, não. Não paro. Não, eles não falam. Então, isso acontece muito comigo aqui, né? O cara fala, eu sou italiano. Aí o cara me fala, eu começo a falar, você, que legal. Da onde você é? Eu falo italiano, alguma 3, 4 frases. Que bom, há quanto tempo você mora aqui? O cara me fala, não, eu não sou bem. Quer dizer, isso acontece toda vez a minha esposa, ou alguém, esse aqui é o meu vizinho, o John, ele é italiano também. Aí eu começo a falar, você é italiano. Italiano com ele, é que lógico, né? Você é italiano também, que bom. Você mora aqui há muito tempo? Vamos perguntar, aonde você trabalha? Coisa mundana, para você quebrar o gelo, né? E aí o cara, não, eu não sou bem assim, meu avô, tal. Toda vez, mas sem falta, a mesma coisa acontece. João? Sal, a gente acabou de falar de imigrantes. O governo Trump se notabilizou por muitas coisas, mas uma delas foi a hostilidade para com os estrangeiros. O Trump chegou a prometer em dado momento que fecharia a fronteira com o México e tal, que construiria um muro, que não sei o quê. Isso nunca chegou a acontecer de fato, graças à oposição. Eu quero saber de você, como você acha, na sua visão, que ficou a imagem dos Estados Unidos para o exterior depois do governo Trump? Se essas relações diplomáticas, de políticas externas, ficaram muito manchadas, muito deterioradas depois do Trump, né? E se o trumpismo ainda é forte por aí? Eu vou começar, assim, 3 perguntas muito boas, João, muito boas. Primeira, o trumpismo ainda é muito forte aqui? Sim. E o trumpismo domina o Partido Republicano hoje. Então, sim, sim. A segunda é a questão da imagem dos Estados Unidos. E eu sou um homem de negócios. E poucas coisas são mais valiosas a uma empresa, a um negócio, do que a gente chama de brand, né? O nome da empresa, o que a empresa representa, a imagem que a empresa tem perante os seus consumidores, o mercado de trabalho, no mercado competitivo, perante a sociedade. É um dos bens mais valiosos. Se você olhar, por exemplo, como é que fala isso em português? Balance sheet. Você olhar nos reportes econômicos da empresa, né? Os intangíveis, que é o valor do nome da empresa, do brand da empresa, o que a empresa representa, é o mais importante que a empresa tem. Até como para o clube de futebol, né? A imagem, o que o Corinthians representa, por exemplo. Como que os torcedores e a sociedade entendem o Corinthians.
aquilo que define o valor do Corinthians. O Corinthians é mais valioso do que, por exemplo, o Botafogo. Não é pelo número de títulos, não é pelo número de torcedores, é pelo que o Corinthians representa. A mesma coisa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao longo de 250 anos aproximadamente de nação independente, eles construíram uma imagem, uma identificação do país da liberdade, do país da meritocracia, do país da oportunidade, da igualdade de oportunidade, do país da maleabilidade social, que você pode galgar degraus na sociedade, baseado no seu esforço próprio e no seu mérito. E muito disso foi severamente afetado pelas políticas do governo Trump. Esse foi o maior impacto negativo dos 4 anos de governo Trump e foi terrível, porque quando em uma empresa você perde o seu brand, você perde a sua identificação, é algo que praticamente nunca você consegue recuperar. As pessoas pagam mais por um BMW pelo que o BMW representa. Se a BMW começar a fazer carros não muito bons, frágeis, com problemas de manutenção, aquela imagem, as pessoas não vão pagar mais para comprar um BMW. A mesma coisa com os Estados Unidos. A corrosão, a erosão da marca Estados Unidos foi terrível. E ela talvez jamais seja recuperada. E outros países, como a China, por exemplo, eles passaram a ter uma imagem mais positiva. E os Estados Unidos mais negativa. Essa erosão do brand é algo extremamente preocupante, porque talvez nunca se recupere. Léo, quais são as suas considerações finais para o nosso querido Sal? As considerações. Bom, queria primeiro agradecer o papo, né? Foi muito bacana, muito legal aprender contigo, tem outras oportunidades. E eu queria ver se desse tempo, todo mundo que viaja, assim, tem alguma história embaraçosa para contar. Conta alguma sua, com dificuldade de idioma, alguma coisinha que você eu tenho muitas embaraçosas. Uma das... eu já fiz coisas ridículas, assim, e muitas mesmo. No Brasil, fora do Brasil. No Brasil, fiz coisas patéticas no Brasil. Uma das piores que eu fiz foi... eu embarquei no avião errado e eu estava embarcando da Suíça para a Polônia. Eu morava na Suíça e trabalhava na Polônia. Isso foi antes de mudar para a Polônia. E aí eu entrei no avião e o avião decolou. Para onde o avião estava indo? O avião estava no ar quando eu percebi o erro. O avião estava indo para o Japão. E para explicar para a esposa que foi para o Japão sem querer. Para o chefe. Então, para o chefe. Eu já fiz coisas muito burras em viagem. Essa foi uma delas. Eu entrei no avião errado. Eu entrei e me deixaram entrar. Então, a história é mais complicada. A gente não tem tempo agora. De uma vez eu conto para vocês com detalhes. O erro não foi o erro não foi meu, na verdade. Naquela época, isso foi em 1990, os cartões de embarque, o boarding pass, eles eram imprimidos na hora, né? E o meu voo era, vamos supor, era o voo Swissair 120. E como eu cheguei muito cedo no aeroporto, era a hora que estavam os passageiros do 021. Então a garota, a senhora, me fez o boarding pass com o voo errado. Então 021, ok, 021 fui lá no terminal, eu entrei no gate do 021, fui em frente, sentei no avião e eu vi muita coisa. A história é mais longa, engraçada, porque foram muitas coisas. Eu vou contar rapidinho, pessoal. Então, a gente estourou já. Então, eu sentei, porque eu ia a história é a seguinte, eu era o jovem, eu era o membro mais jovem da delegação de aquisição da companhia. Todo mundo tinha 40, 50 anos e eu tinha 20 anos, por aí, né? Então, esses caras eram casados e eu era solteiro. Eles viajavam da Suíça para a Polônia na segunda-feira de manhã. Mas aí eu fui nomeado chefe de projeto. E eu era muito jovem, não era casado. Quando você não é casado, tudo bem, vou viajar no domingo, vou ganhar um dia de trabalho, aí eu chego lá de manhã cedinho na segunda-feira, começo a trabalhar, né? Então eu fui no voo de domingo,
não de segunda-feira. Essa parte da história é importante por quê? Porque o voo de segunda-feira era um Airbus 319, que é um avião de 3 poltronas, corredor 3 poltronas. Eu entrei naquele avião e eu vi um avião grandão, com 2 corredores. Aí eu olhei e falei, esquisito. Um avião grande desse tamanho, né? E o seu cérebro, você começa a criar uma realidade de conforto. Ah, tudo bem, Sal. Isso aqui é o voo de domingo. É um outro avião. E tudo bem. Aí eu sentei. Aí eu tô andando naquele corredor largo, um avião grandão. Eu vejo um monte de asiáticos no avião. Eu olhava, esquisito, né? O avião indo para a Polônia, né? Assim, no avião, eu escutei o idioma japonês. Aí eu falei, esquisito, né? Tudo bem, tudo bem. É uma excursão de japonês para o Japão. E tudo bem. E fui indo. Você cria essa realidade paralela para se acalmar, né? Tudo bem. E, coincidentemente, o avião estava meio vazio, o meu boarding pass, digamos, poltrona dizendo 11F, por exemplo, não tinha ninguém. Então, se tivesse alguém lá, aí eu teria percebido, todo mundo tem um duplo cartão de boarding pass. Eu sentei, estava aqui no corredor, uma poltrona vazia e uma senhora na janela, né? E nós começamos a conversar. E aí ela me perguntou, aí o avião no chão, né? No chão, gente entrando com bagagem e tal. E ela me perguntou, e começou a conversar com ela, uma senhora de 65 anos, mais ou menos. Ela, que você mora aqui? Moro na Suíça. A senhora também. E então, a senhora, ela falou assim, o que você faz? Eu sou engenheiro. E a senhora, ela falou, eu sou uma missionária católica. Eu falei, que interessante. O Papa também é polonês, né? Ela olhou para mim e falou, e daí que o Papa é polonês? Não tem nada a ver com... Ela, ok, o Papa é polonês. Tem motivo nenhum, né? Porque eu estava indo para a Polônia, ela não estava, né? E aí eu pergunto, a conversa vai. E aí eu falo, senhora, aonde é a missão da senhora? Aí ela falou, olha, é no Camboja. Camboja? Interessante. Por que a senhora está indo para a Polônia, então? Não, eu não estou indo para a Polônia. Estou indo para o Camboja, mas o voo vai para o Japão e de lá para o Camboja. Eu falei, não, minha senhora, a senhora está errada. Esse avião está indo para a Polônia. E aí ela, não, o senhor está enganado. Esse voo está indo para o Japão. Aí eu falei, não, minha senhora, aqui está... Aí ela falou, não, esse não é o voo, não é. Não. Aí eu comecei aquela conversa, não é. Aí eu peguei, eu tinha uma pasta de documentos, um briefcase, eu abri, e aí eu vi o itinerário, e aí eu olhei, eu comecei a comparar, eu ia esfregar na cara dela, ok, vai para lá. Aí eu olhei e eu vi o número do voo era 120, o meu cartão de embarque era 021. Eu estou inventando, o número trocado. Aí o avião já tinha decolado, estava no ar. Aí eu apertei o botãozinho PIN, que chama a comissária de bordo, né? Aí a comissária veio e eu falei para ela, em francês, falei para ela, isso não é uma piada. Eu sabia, porque ela eu falei, olha, isso não é uma piada, eu acho que eu embarquei no avião errado. Ela falou assim, como assim, senhor? Muito, muito educado, como assim, senhor? Falei, eu estou vendo aqui. Quando ela olhou, quando ela viu o meu impresso, que é uma agência de viagens famosa, Carlson Wagon Lee, que trabalha muito com executivos, então todo mundo conhece aquilo. Quando ela viu que aquilo não era um papel falso e tal, ela falou assim, ok, please stay here, fica aqui, em francês, fica aqui. Eu falei, claro, vou ficar aqui onde eu vou abrir a porta. Eu fiquei aqui. E ela saiu correndo, né? Aí eu notei que estava ela e a chefe falando, gesticulando. Aí vieram as duas de volta, veio um outro cara, e aí a história continua. Que legal, cara, que legal. João, quais são as suas considerações finais? Bom, eu quero agradecer muito ao Sal por ter tirado esse tempinho para estar com a gente aqui hoje. Foi muito legal. É muito bacana conversar com uma pessoa assim do exterior, mas sobretudo uma pessoa que tem muita cultura, muita educação, muita inteligência para passar para a gente, né? Uma visão diferente. E para encerrar, eu quero perguntar para ele qual a dificuldade que ele encontra de falar português, assim, depois de tanto tempo falando só inglês. O que ele vê no português de difícil, assim, em relação ao idioma, em relação à língua inglesa? Primeiro, João, muito obrigado. Foi legal conversar com você depois de vários anos. Foi muito legal,
desde a época da Rádio Show do Esporte. É legal encontrar com você de novo. E eu não mereço as palavras gentis que você endereçou a mim. Muito obrigado. Mas eu não mereço. E, assim, o que é muito difícil para mim, primeiro que eu falo, então eu tenho que me lembrar. Então eu estou falando com vocês, eu estou, assim, 2 ou 3 sentenças, frases na frente, pensando o que eu vou falar. Então, eu tenho que... Porque eu não penso em português. Então é um pouquinho difícil para mim. A grande dificuldade para mim são as palavras novas na língua brasileira, ou que agora tem outro significado que eu não entendo. Por exemplo, coisas do futebol. Flamengo empilhando taças. Eu não consegui entender o que eram empilhando taças. Né? Ou Corinthians amassa Novo Horizontino. Eu também não entendi essa expressão. Então, a língua, evidentemente, é um instrumento cultural que evolui o tempo todo, maleável, que muda junto com a sociedade. E o meu português parou em 1990, quando que eu saí? 95, 94. Né? Então, assim, eu faço piadinhas no grupo do Palmeiras no Facebook, por exemplo, e as pessoas olham, que coisa mais imbecil é essa? Do que esse velho está falando? Né? São trocadilhos da época, né? de propagandas da época, do que alguma celebridade da época falava, e hoje ninguém lembra disso, né? E aí as pessoas falam coisas de hoje em dia, expressões idiomáticas ou trocadilhos comuns hoje no Brasil, e eu não entendo nada. Então, a maior dificuldade para mim é a contemporização do idioma, que eu não possuo, e a fluência, né? Eu não sou fluente em português, eu misturo muito com eu misturo muito com espanhol, então eu tenho que estar pensando o tempo todo, e assim, eu penso e eu faço, ok, eu tenho que ficar checando espanhol ou português, porque eu misturo muito os dois idiomas. Bacana. Sal, brigadão, cara, foi um prazer enorme estar falando com você, cara. Desejo todo sucesso desse mundo na sua carreira. Obrigado. E marcar uma próxima para a gente estar batendo um outro papo, até mais demorado do que esse, tirar outras dúvidas, tá? Eu vou tentar se despedir em inglês. Say goodbye, what's your next term? Yeah. É isso? Ou arranhei demais? Perfeito, falou muito bem, muito bem. E contem comigo, pessoal. Foi muito legal conversar com vocês, conhecê-los também, rever o João Marcos depois de muito tempo. E precisando de alguma coisa por aqui, vocês sabem onde me encontrar. Opa. Sì, buonanotte. Buonanotte. Grazie mille, mio amico. Prego. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.